Bom dia, meu nome é Franco, eu mantenho uma página no Facebook chamada No Caminho do Autoconhecimento e hoje eu gostaria de falar um pouquinho a respeito de autoconfiança, de visão de si mesmo, de tolerância com si mesmo e com seus defeitos. Como eu disse na última gravação, há mais ou menos 14 anos, eu tinha 38 anos, eu sofri de pânico. E naquela época, pânico não era algo como hoje, onde existe muita informação, várias drogas. Nós estávamos restritos basicamente a Rivotril e fluoxetina, e mais alguma outra droga. E muito pouca informação. Muito pouca informação. Eu me lembro que quando chegavam cartas para mim, cartas de cobrança, essencialmente, eu me escondia debaixo da mesa da sala, debaixo do sofá, e ali ficava. E eu, àquela altura, me deparava com muitas questões do tipo, quem sou eu? Por que isso aconteceu comigo? Como pode uma simples carta de cobrança assim, me causar todo esse transtorno? E eu ficava sem respostas. E muitas perguntas, e muita angústia, muita ansiedade. Toda a carta colocada para mim já era uma carta de cobrança a priori. Então, com o tempo, eu fui a médicos, claro, tomei medicações, fui a terapeutas, em suma, eu acho que eu fiz tudo aquilo que uma pessoa poderia e deveria ter feito, né? Só que, ao longo, nada dava resultado, ou o resultado das coisas eram muito lentos. E então, foi quando eu comecei à noite, por não conseguir dormir, escutar um programa chamado Fala Que Eu Te Escuto, de uma determinada emissora, e através desse programa eu acabei desenvolvendo uma crença. E em função dessa crença, eu passei a frequentar igrejas, eu mudei de denominação, mas mantive a minha fé cristã. Muito bem. Ao final desse processo, com muita luta, eu já conseguia entender quem eu era, o que eu estava fazendo. Eu consegui entender que as situações que anteriormente me causavam um tremendo pânico, elas não me causavam mais. Li exaustivamente, mas muito exaustivamente, a Bíblia, e com isso eu fui melhorando, porque fui entendendo que eu tinha muitas qualidades e que aquelas crenças anteriores demeritórias, crenças que partiam do fato de eu me achar gordo porque o mundo privilegiava os magrinhos. Crenças do tipo, eu não tenho um carro, mega carro, então não sou um bom empresário. Crenças do tipo, eu me divorciei da minha esposa, portanto não sou um bom pai. Gente, e por aí foi. Eram várias crenças demeritórias, várias crenças que me faziam sentir muito mal. E eu não achava um ponto de apoio dentro de mim e eu não me aceitava da maneira que eu era, porque para onde eu olhava, diante do espelho, eu via um monte de ideias contrárias àquela pessoa que eu sou. Muito bem. Graças a Deus, ao longo desse processo, eu aprendi o meu lugar no mundo, o meu lugar com as pessoas, e aos pouquinhos, depois de quase 5 anos, eu consegui vencer o meu pânico. Por que estou dizendo tudo isso? Por 3 razões. Primeiro, muito do que me acontecia naquela época, muito da minha falta de força para enfrentar o mal naquela época, eram as minhas crenças. Primeiro, eu acreditava que quando me vinha sudorese, palpitações, dores de cabeça, eu ia morrer. E, no entanto, eu não ia morrer, né? Eu fui percebendo isso. Adiantava o médico falar? Não adiantou nada o médico falar. Eu fui percebendo, eu fui convivendo. Havia o dia seguinte. Apesar das crises, havia o dia seguinte. Quando eu não conseguia dormir, havia o dia seguinte. Quando eu não conseguia conversar com as pessoas, havia o dia seguinte. Quando chegavam as cartas, havia o dia seguinte, ou seja, sempre havia o dia seguinte a despeito do que eu estava sentindo.
Então essa constatação do dia seguinte, para mim, foi extremamente importante. Ela foi me dando força e cerceando algumas crenças que eu tinha. Outra coisa importante foram os gatilhos que eu tinha, ou seja, como na questão da carta, eu fui lidando com esses gatilhos de uma maneira mais objetiva, utilizando algumas ferramentas. Só que esse processo durou anos, não foi um processo que durou um mês, 3 semanas. Quando eu conheci presentemente a EFT, o que mais me chamou a atenção na EFT foram os princípios da EFT. Ou seja, primeiro princípio, autoaceitação do estado em que você está. Foi exatamente o que eu demorei anos para aprender durante a minha síndrome do pânico, foi me aceitar do jeito que eu estava. Me aceitar com as minhas doenças e com os sintomas e aceitar que eu ia melhorar. Então, a primeira coisa, e o que me deixou muito feliz no contato com a EFT, foi isso, a autoaceitação. Isso é tão verdade que no processo da EFT, que eu vou falar mais tarde, a frase de início que a gente chama de startup, ela começa: apesar dos meus problemas, eu me aceito, eu aceito aquilo que eu tenho, eu aceito a minha condição profunda e completamente. Gente, eu demorei anos para parar de lutar contra mim mesmo. Foram muitos anos, muitos e muitas horas em bancos de igreja, lendo Bíblia, orando, para conseguir entender esse princípio que hoje a EFT coloca à nossa disposição, e a EFT e a TFT colocam à nossa disposição de uma maneira muito simples e que tem raízes profundas. Aceite-se exatamente da maneira como você é. Isto não quer dizer que você se aceitando, você não irá mudar. Pelo contrário, isso apenas elimina a briga interna, que toma tanto tempo, tanto tempo. Eu sempre digo para as pessoas que a minha mente era como um computador processando 100%. Ou seja, eu tinha o tempo inteiro a minha mente lutando contra mim mesmo. Eram frases demeritórias, eram sentimentos demeritórios, eram gatilhos o tempo todo, e eu precisei demorar tantos e tantos anos para poder dizer para mim mesmo que aquilo tudo eram crenças, e o que eu tinha que fazer inicialmente era me aceitar. Então, apesar daquilo que você tem, apesar daquilo que te perturba, apesar dos sintomas que você tem, ame-se e se aceite profunda e completamente. Muito obrigado, e em seguida vamos para a nossa próxima lição de EFT. Obrigado. Amém.